Eu sempre fui muito bom pra trabalhar, desde criança, e sempre fui muito bom pra juntar dinheiro pra realizar meus sonhos. Mas nunca manjei nada de investimento. Nunca manjei nada de inflação, CDI, CDB, que peste é? Faço ideia. Eu falei, vou ensinar o que eu sei. Vamos lá, vou ensinar aqui. 4 dicas pra você parar de fazer burrice com o seu dinheiro. Pô, galera, se liga, velho. Você ganha um salário mínimo, quer gastar R$1.000 no tênis? Você é burro demais, mano. Pelo amor de Deus, faz isso. Falei tudo que funcionou na minha vida. Pô, velho, você ganha 1.500 e acha que só isso vai mudar a tua vida? Vai fazer uma renda essa, vai trabalhar com outra coisa. Eu tinha 6 fontes de renda quando eu era funcionário CLT. Tudo que eu falo é voltado pra pobre. E aí tem muita gente que pega ranço de mim, porque eu acabo batendo de frente com outro canal, porque pro pobre aquilo não faz sentido. Eu falo sobre mentalidade, sobre educação financeira, aprendi sobre investimento, tirei certificação, porque agora eu tenho um canal, tenho que correr atrás, né? Então me certifiquei e tal. Quais são os 3 conselhos que você dá pra quem hoje tá ganhando o suficiente pra comer? Ela não tá passando necessidade, mas também ela não consegue sonhar mais do que aquilo. O primeiro é assim, aumentar a renda. Então já começa por aí. Tem gente que fala assim, Duda, eu tô ganhando aqui R$1.500, qual que é o melhor investimento? Sair desse trampo e arranjar o melhor. Não sair, tipo, meter o louco e, né? Tipo, quais pra mim são os 3 pilares da educação financeira? Ganhar dinheiro, poupar dinheiro e multiplicar dinheiro. Ganhar dinheiro tem a ver com trabalho, poupar dinheiro tem a ver com uma vida simples, tem a ver talvez com uma coisa que a gente vai falar aqui, que é viver um nível abaixo, né? E multiplicar tem a ver com investir. O primeiro é o trabalho, e sem dinheiro nada funciona. Então o primeiro ponto é, quais as formas que essa pessoa tem de aumentar a renda dela? E isso não é gostoso de se ouvir. Tipo, ninguém quer ouvir sobre renda extra. Caramba, já trabalho que nem uma mula, vou ter que fazer renda extra. Vai, o presidente não vai te ligar falando, vem cá, filho, eu vou te dar uma bolsa de 2.500. Não vai, ninguém vai correr atrás de você pra você. Tudo que eu falo foi o que eu fiz e deu certo. Então lembra que eu comentei que eu tinha 6 fontes de renda além do meu emprego? Então você fazer uma renda extra pode otimizar muito e às vezes essa renda extra que você está fazendo pode vir a se tornar o seu primeiro emprego, que é o meu caso. Eu fiz o meu canal Primo Pobre, acreditei que ia dar certo, pedi as contas e hoje é o meu sustento. Tem gente do canal que começou a vender doce, brigadeiro. Esses dias eu fui no Rio de Janeiro, inclusive, uma mulher chegou com um monte de brigadeiro pra mim gourmet, que eu faço dedicatório nos livros lá. Ó, quero dar aqui porque você mudou minha vida. Eu falei, mas o que eu fiz? Você fez um vídeo? Eu resolvi fazer uma, que era vender docinho no meu trabalho. 6 meses. Hoje ela tem uma loja de doce gourmet, pediu as contas do trabalho, tá ganhando tipo 3 vezes mais que ela ganhava antes. Então, a primeira coisa é aumentar a renda. É fundamental. Não tem como você achar que um salário mínimo ou 2 salários mínimos vão mudar a tua vida. Não vai. Hoje em dia, se você ganha um salário mínimo, você precisa de um milagre pra sobreviver, né? Então, aumentar a sua renda, e aumentar a renda tem a ver com fazer uma renda essa, mas também tem a ver com mudar de área. A gente tá falando, pô, Duda, eu tô há 20 anos no emprego aqui que eu ganho de CID de 3% ao ano. Mas por que você tá há 20 anos aí? Começa a estudar outra coisa. Começa a pensar em mudar pra outra área. Vai pra área de TI, vai virar corretor de imóvel, vai virar Uber. Pô, velho, Uber aqui em São Paulo ganha muito mais do que a galera que ganha 1 ou 2 salários mínimos. Rala pra caramba, mas estamos falando de dinheiro, não de moleza. Porque a gente normalmente fala sobre o princípio da diversificação no mundo dos investimentos. E a gente também tem que ter a diversificação no mundo do empreendedorismo, da fonte de renda. Mesmo quem ganha bastante, existe um risco de você botar todas as suas fichas num lugar só. Cara, eu vou aprender o máximo de coisa que eu puder para que eu nunca passe fome na vida. Então eu aprendi a fazer site, era uma fonte de renda minha. Eu aprendi música, era uma fonte de renda minha, no canal e dando aula particular. A música fez com que eu fizesse uma banda de músicos para casamentos. Essa ideia de renda essa não é só para pobre, é para qualquer pessoa que queira aumentar as entradas e diminuir os riscos de certa forma. Porque tem gente que tudo que tem é uma rede social. Se você for banido, se você, sei lá, dá uma asneira que você fala uma besteira e você é totalmente cancelado, acabou tudo que você tem. A simplicidade. Então, falando sobre simplicidade e minimalismo, é aquele papo de você viver um degrau abaixo. Porque qual que é a treta e o erro da maioria das pessoas? Ganha 3 mil, gasta 3 mil. Começou a ganhar 5, opa, agora o leite condensado não é mais Piracanjuba, agora é Nestlé. E essa é uma treta, mano. Tipo, o cara, a gente precisa entender que a gente tem 2 fases na nossa vida. A hora de acumular e a hora de usufruir. O cara, ele quer usufruir o tempo todo. Ele não sabe ter essa paciência que você teve de esperar 6 anos. Eu, por exemplo, eu já tô com grana faz mais de 2 anos. Já tenho uma grana que eu... Mano, já dá pra parar de trabalhar. Só agora que eu tô começando a curtir um pouco mais com a minha esposa. Tô começando a ir viajar porque eu quero juntar um valor X que vai me dar uma renda passiva de Y e eu vou continuar fazendo a minha vida simples, mesmo tendo condição de ter uma vida mais topzinha. Tem um livro que eu gosto demais, que é o A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, e ele tem uma frase lá que é muito boa. Ele fala assim: a verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê. A verdadeira fortuna foram as joias caras que eu deixei de comprar, foram as roupas de marca que
que eu deixei na arara, foi o voo de primeira classe que eu abri mão e fui na econômica mesmo. Então, você tem que entender que você tem uma fase de acumular para depois você chegar nessa fase de usufruir. Uma dica que eu dou, Bruno, que a galera fala assim, né? Ô, Duda, mas como é que eu vou saber a hora que eu já posso subir o nível? A minha dica é, não suba o seu nível de vida à medida em que o seu salário sobe. Suba o seu nível de vida à medida em que os seus investimentos sobem. Você quer gastar mais? Então teus investimentos também tem que aumentar. Entende? Tipo, meio que fazer disso um parâmetro, porque o cara pensa assim, eu ganhava 3 mil, gastava 3. Agora eu tô ganhando 5, opa, posso subir meu nível de vida porque meu salário aumentou. Não, use como parâmetro quanto você investe. Então vou dar um exemplo aqui. Se você tá investindo 300 por mês, torre 300 com lazer. Consegui investir agora 500, começa a gastar 500. Tô investindo 1.000, começa, porque assim você nunca vai voltar pra pobreza, porque o valor que você gasta é sempre proporcional ou menor que o valor que você investe, e assim, mesmo que você suba o teu nível, o teu valor de patrimônio vai estar sempre aumentando. Então você tá subindo o nível ao mesmo tempo que tá enriquecendo. Agora, se você sobe o nível porque o teu salário aumentou, você continua gastando tudo e vai continuar a mesma pobreza, nunca vai ter patrimônio, né? Por exemplo, é muito legal quando a gente investe uma grana e a gente começa a usufruir da renda passiva que aquele dinheiro tá gerando pra nós, e não do que a gente tá trabalhando pra conseguir. Então, um exemplo que eu dou pra galera, que normalmente o pessoal aí tem muito problema com ostentação, essa cultura que tem no Brasil, de gastar com tênis. Por exemplo, o cara, ele ama comprar tênis. E aí, entrando na terceira ali, que é investimento, tem uma frase que eu falo bastante, que é a seguinte: o pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha é muito mais inteligente do que só gastar. Então, por exemplo, o cara ama comprar tênis. Aí ele fica pegando o dinheiro do salário dele toda hora pra comprar tênis. Não é mais inteligente, interessante, você conseguir ter 50 mil, aqueles 50 mil te renderem 500 reais por mês, tá aí, viu? Vai, compra o teu tênis, criatura. Só que você não tá mexendo com o teu salário, com o dinheiro, você tá pegando o fruto daquilo que você... É a renda passiva do investimento. Que é a renda passiva, né? Então, tem um conceito muito importante que é o minimalismo, que é você viver com o mínimo possível. Não ser um muquirana que tá passando fome meia furada, mas viver com o mínimo. E aqui no Brasil, a gente tem essa cultura pra te fazer achar que você precisa de coisa que você não precisa. Então, a gente abre o celular, Shein, Shopee, o tempo todo. O sistema é feito pra te fazer gastar. E você tem que nadar contra e usar o dinheiro pra investir e multiplicar. E assim você vai conseguir. Mano, como é que você vai pra ser tão rico assim, velho? Caramba, dá uma dica aí pra eu ficar rico também. Aí o cara deu essa dica pra ele. A dica é a seguinte: 3 coisas que você tem que fazer. Abra a torneira, feche o ralo e diminua o nível. Então, trazendo aqui. É uma ilustração que água significa dinheiro, né? Então, primeira dica: abra a torneira. Trabalho. Mano, faz entrar dinheiro. Vai se lascar por 1 ano, 2 anos, mas vai entrar dinheiro. Você vai trabalhar de só que não é mula, mas vai abrir essa bendita dessa torneira, que eu quero ver dinheiro entrando na minha conta aqui. Só que aí entra a segunda dica: fecha a porcaria do ralo. Porque se você abrir a torneira, mas ficar gastando dinheiro o tempo todo, a água, ou seja, o dinheiro, vai embora pelo ralo. Não adianta você abrir a torneira, mas torrar tudo com roupa, com balada, com bebida, com roleio, caramba. Fecha esse ralo aí, para que a água que tá entrando, ou seja, o dinheiro que tá entrando, permaneça. E diminua o nível por 6 anos. E eu, com a experiência que eu tenho e os depoimentos que eu tenho ouvido, 1 ano de baixar o nível já vai mudar a sua vida. Só que repara, a gente tá falando de manter o nível, mesmo que a torneira esteja jorrando. Que é o que a gente tá falando da simplicidade. Deixa essa água cair, deixa essa grana cair, não gasta com nada e continua vivendo como se essa água não estivesse caindo. Porque aí não tem como a tua vida não melhorar, entende? Tipo, daqui a 1 ano, você vai ter aumentado a tua renda, vai ter dinheiro pra caramba, não gastou com nada, você pega essa grana, quita todas as suas dívidas, monta a reserva de emergência e começa a investir. Como sair da pobreza em 1 ano? Hoje, 80% das famílias estão endividadas. O brasileiro tá lascado. Então, se for pegar lá na Serasa, eles fizeram pesquisa e falaram que a média de dívida do brasileiro é 3,5 pau. 3,5 pau. Tá, se você pegar um feirão da Serasa, Acordo Certo, essas empresas de renegociação, você consegue diminuir para 2. Faz uma renda extra. Se você fizer Uber à noite, aqui em São Paulo ou em outra cidade grande, à noite, saiu do trampo, vai pegar o carro e vai fazer Uber até as 11. Ai, Duda, sério? Caramba, mano, todo mundo faz isso na faculdade, por que não faz agora pra ganhar dinheiro? Quantos de nós não passou o dia inteiro trabalhando aí 4 anos na faculdade, chega em casa meia-noite pra acordar 7 no dia seguinte? Quer ver Big Brother, o cara quer trabalhar meia horinha ali. Então, faz isso por Uber. 1 mês, você vai tirar no mínimo aí 1,5 pau a mais por mês, só trabalhando à noite. Isso aí vai dar 18 mil reais em 1 ano. Duda, eu não tenho carro, não gosto de fazer Uber, tenho medo. Vender doce. Bota no trabalho, deixa lá com a tampa e o papelzinho, R$1,50. Anote aqui o seu nome. A galera vai pegando. Pra quem trabalhou como CLT, sempre depois de comer uma marmita, dá vontade de pegar um doce. Todo
mundo do trabalho vai lá e pega. Você quita todas as suas dívidas, você monta uma reserva de emergência de 3 mil reais e você começa a investir ali mais 2, 3 mil reais. Percebe como em um ano, vendendo docinho no trabalho, a tua situação é outra com relação a um ano antes? Só que quem quer fazer isso? Deus me livre. E aí entra uma frase que eu falo: você tem que ter vergonha de ser vagabundo e não de fazer renda extra. Renda extra é coisa de gente que quer vencer na vida, quer fazer acontecer. Agora o vagabundo que você tem que ter vergonha. Tem gente que tem vergonha de fazer um bico, de vender brinco, de fazer... que a opinião dos outros é muito importante. Você se preocupar demais com a opinião dos outros, o tipo de pessoa com quem você tá andando. É gente que tá valorizando a tua vida, tá valorizando o seu trabalho, o teu esforço, as coisas que você faz, ou a gente fica te criticando, te humilhando? Então, cagar no mato, entende? Esse é o caminho. É Mega Sena? Não. É Tigrinho? Não. É não sei o que, é Bet? Não. É o que? Trabalha, caramba. Da Mega Sena, 1 em cada 50 milhões consegue ganhar. Todo mundo que faz isso consegue mudar de vida. Então, não é gostoso. Mas também não foi gostoso na época da faculdade. Também não é gostoso ralar pra caramba, mas é melhor ter uma vida lascada de pobre e morrer na pobreza. Isso pode mudar totalmente o teu cenário. Só que aí entra a importância da educação financeira, que é o pilar do meu canal lá, né? Estudar e aprender, porque são coisas que a gente não aprende na vida. Nada. E quanto mais burro a gente for, mais alguns vão ganhar dinheiro e a gente não. O sistema quer que a gente seja burro. E cabe a nós a opção. Nós temos hoje a escolha de assistir a Fazenda ou assistir um podcast do Thiago Brunet. Gente, isso aqui é muito profundo que a gente tá falando, porque às vezes a pobreza ou o endividamento que você tá passando hoje não é por causa da sua origem, é por causa da sua mentalidade. É porque você ainda não atingiu o conhecimento necessário para isso.